Se você não fez, já imaginou como será após a sua morte? Esse homem se preocupou. Chama a atenção que Paulo não diz assim: olha, sabe o que você vai fazer, carcereiro? Você vai se ajoelhar aí agora e vai andar essa rua todinha de joelho. Quando você arrodear a rua todinha de joelho, que o sangue estiver dando na canela, aí você está salvo. Ele não disse isso. Ele também não chegou para o carcereiro e disse assim: olha, você agora vai vestir só roupa fulano de tal. Se você vestir só essa roupa, você será salvo. Glória a Deus. Ele não disse para o carcereiro: a partir de hoje, carcereiro, você não vai comer isso, isso e isso, só vai comer isso. Ele não disse isso para o carcereiro. Mas ele disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, que será salvo Glória tu Jesus. e a tua casa. Aleluia, Quando nós Jesus. aprendemos, irmãos, que o homem só pode ser salvo através de Cristo. Amém, Que não é a Senhor. religião que salva. Não é esse pastor que está falando aqui que salva ninguém, porque eu mesmo não consegui me salvar. Quem me salvou foi Cristo Jesus. Ô, E glória. Ele pode salvar você também aqui nessa noite. Só basta você ouvir aquilo que Paulo disse ao carcereiro. Se você Amém, crê no Jesus. Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mas, pastor, eu creio em Jesus. Pastor, eu tenho Jesus desde pequenininho. Mas não, o que interessa, meus queridos, não é a gente abrir a boca e dizer que tem Jesus. Não é a gente abrir a boca e dizer eu tenho Jesus, mas do meu jeito. Não, tem que ser do jeito dele. É Glória a verdade, Tem que ser do Senhor. jeito que a Bíblia diz. Glória a E Deus. nós vamos olhar aqui o apóstolo João, ele pregando o seu evangelho no capítulo 8, ele vai dar algumas diretrizes de como nós devemos crer no Senhor. Amém, Jesus. A primeira que ele diz está no verso de número 24 do capítulo 8, ele diz: por isso eu vos disse que vocês vão morrer nos vossos pecados, porque se não credes em quem eu sou, morrerei nos vossos pecados. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que crer em Cristo. Não na maneira que nós achamos, mas na maneira que Cristo diz. Louvado seja E Deus. quando nós não cremos no Senhor, sabe o que é que acontece? Os nossos pecados estão sobre nós. É verdade, Senhor. Porque nós não podemos nos livrar do pecado. Só tem uma maneira de você se livrar do pecado que está sobre você. É você crendo em Jesus Cristo. Amém, Jesus. É você entregando sua vida a Ele. Você acha que por que nós estamos aqui nessa noite? É porque nós não temos o que fazer? É porque nós somos um monte de desocupados que quer enganar a comunidade aqui? Não. É porque quando Jesus Cristo ressuscitou, a primeira coisa que ele se preocupou foi de enviar os 12 apóstolos. Aliás, não eram os 12 porque um tinha traído ele, tinha suicidado, mas eram os 11. E ele disse: olha, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Porém, aqueles que não creem Glória já a estão Deus. condenados. Ô, Senhor, tem Irmãos, misericórdia, pare para Pai. pensar. Todos nós vamos passar para o outro lado da vida. Todos nós temos uma vida eterna pela frente. Verdade, Jesus. Ou você acha que Deus enviou o filho dele para vir morrer naquela cruz por brincadeira? Verdade. Ou você acha que se Deus quisesse, ninguém tocava no filho dele? Você já parou para perguntar? Porque um Deus todo-poderoso permitiu que os homens pecadores pegassem o filho dele, batessem no filho dele, cuspissem o filho dele, apregassem ele numa cruz e ficassem lá olhando até ele derramar a última gota de sangue, até sair água do corpo dele. Por que Deus permitiu isso? Verdade. Porque a Bíblia Senhor. diz ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe Aleluia. por que Deus fez isso? Porque nenhum de nós poderíamos nos livrar do pecado. É verdade, Jesus. Nós só podemos nos livrar do pecado se a gente entregar a vida a Jesus e começar a seguir Ele. E aí nós entendemos ali quando ele fala ali pela boca do apóstolo Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Glória a Aprendei Deus. de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu vou dar descanso para as vossas almas. Aleluia. É, Jesus. O homem só encontra descanso para a alma quando ele entrega a vida a Jesus. Amém. Quando ele crê em Jesus. É verdade, E Jesus perdoa os seus pecados pelo sangue derramado naquela cruz. Aleluia. Mas se você não crê, do jeito que a Bíblia diz, os seus pecados estão sobre você. É sim. É verdade, Jesus. E aí o texto vai correndo, né, irmãos? O versículo 31 ele diz: ditas estas coisas, muitos creram em Jesus. Aleluia. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então não é apenas crer, Verdade. não é apenas acreditar por algum tempo. Eu estou cansado de encontrar com pessoas que dizem: pastor, eu já fui crente por 10 anos. Pastor, eu já passei 20 anos na igreja. Eu digo: sabe por quê? É o que permanecer na palavra. É verdade. É o que Jesus. perseverar até o fim será salvo, a palavra de Deus diz. Não é ir na igreja quando quer. Não é fazer aquilo que quer da vida e dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, se é você que está dominando a sua própria vida. É verdade, sim. Se vocês creem em mim e permanecer na minha palavra, vocês são meus discípulos. Glória a Deus. E como tem gente se enganando? Como tem gente batendo no peito e dizendo: Jesus é meu Senhor. E ele mesmo diz na sua palavra: aquele que me diz Senhor, Senhor, e não me obedece, É, Jesus. está se enganando a si mesmo. Glória a Deus. Senhor, irmãos, é quem manda. Glória a Deus. Essa palavra vem de escravo mesmo. O Senhor dos escravos, quando ele dizia levanta o pé, o cara levantava, levanta o braço, levantava. Porque se não levantasse, É, Jesus. era morto. Glória a É Deus. verdade. Então, Jesus é Faça a tua Senhor, vontade, irmãos. Senhor. Porque ele tem que ter autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém, É. Jesus. Eu estou aqui em Bonita da Fé faz 3 anos. Eu morava em Campina Grande, eu trabalhava, eu tinha carteira assinada, minha família toda de lá, com a da minha esposa. Minha mãe é lá, a mãe dela também em João Pessoa. E por que foi que nós largamos tudo e viemos para cá? Porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Glória a Ô, Deus. glória. Temos que prestar atenção, irmãos. A vida cristã não é uma brincadeira, é uma realidade. Quando pensar que não, chega a hora do acerto de conta. Sou eu e é você, meus irmãos. É verdade. Temos que permanecer no Senhor. Temos que permanecer na sua palavra. Pastor, e qual é a palavra? Onde é que está a palavra? Está na Bíblia, irmão. Quando nós lemos ela corretamente. Ainda existem pessoas de Deus ensinando a Bíblia. Aleluia. Ainda existem pessoas de Glória Deus a que não Deus. quer saber quanto você ganha nem quem você é. Mas Glória ele tem a prazer em Jesus. ensinar as Aleluia, escrituras louvado sagradas. seja Aleluia. Oh, Pai amado. Abençoa, Senhor. Ajuda. E aí um dos maiores versículos que eu acho. Toda a Bíblia é maravilhosa. O Senhor Jesus, ele segue esse diálogo, ele diz no verso de número 32. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia, Pastor, que verdade é Jesus. A palavra de Deus. Qual é a denominação que está com a verdade, pastor? Estão abrindo mais igreja do que bar. Estão abrindo mais igreja do que qualquer outra coisa. Qual é a verdade, pastor? João 14,6, Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe qual é a verdade? É Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. A verdade está na sua palavra. Aleluia. A verdade não está na boca de um pastor, seja lá de quem for. A verdade está nas sagradas escrituras. Jesus, Porque glória a Cristo Deus. disse aos seus discípulos: ide por E todo por todo mundo, mundo, pregue o evangelho, faça discípulos, ensine em todas as nações. Glória a É, Deus. Jesus. Conhecer a verdade, irmãos, é conhecer a Cristo. Amém. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou. Ele
não disse tem várias. Ele não disse eu sou uma das verdades. Ele disse eu sou a verdade. Só existe uma verdade, irmãos. Essa Glória a verdade é Deus. Cristo Jesus. Glória a Deus. Só existe alguém que pode tirar o teu pecado. Esse alguém é Jesus Cristo. Porque só ele nasceu diferente. Vocês lembram? O Verdade. nascimento de Cristo? Vocês sabem por que foi que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Vocês sabem? Sabe por Verdade. quê? Quando Adão e Eva pecou, todos os descendentes de Adão e Eva herdou o pecado. A partir de Adão e Eva, todo casal que tinha um filho, o filho já nasce em pecado. Vocês sabem quando uma criancinha desse tamanho está começando a andar. Tu vai pegar o pirulito e ele, tum! O pecado já está enraizado nele. É verdade. Começa a brincar ali, quando é feio, pá, na orelha dela. O pecado está enraizado, irmãos. É verdade. Porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado. Mas Deus tinha prometido lá em Gênesis que da semente da mulher nasceria aquele que ia dar a vitória novamente. Glória a Nasceria aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás para que eu glória. e você pudéssemos dizer hoje que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ô, glória. Amém, Jesus. E aí não poderia nascer, irmãos. Se os filhos de Adão, todos eles, filho de homem e de uma mulher, já herdavam o pecado, então Jesus não podia nascer igual nós nascemos. Verdade. Porque se ele nascesse igual nós nascemos, ele tinha herdado o pecado também. E Jesus não só não pecou, ele não tinha pecado. Aleluia, Jesus. E aí, para cortar essa maldição, para que o ser humano não fosse mais herdade do pecado, Deus envia seu filho e coloca no ventre de uma virgem, louvado seja Deus. Aleluia, E Senhor. aí ele não nasce de uma relação de homem com mulher, porque ali ia ser quebrada a maldição do pecado. É por isso que Cristo é o nosso substituto legal para perdoar os nossos pecados, irmãos. Amém. Porque ele não herdou o pecado de Adão e Eva, Glória porque a Deus. ela é puro, perfeito, louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. E aí João está batizando no Rio Jordão, João Batista. Quando João Batista levanta os olhos, lá vem Jesus para ser batizado. E ele diz, tu vem para eu batizar você? Como? Você não tem pecado. Como é que eu vou batizar o Senhor se o Senhor não tem pecado? Ele diz, fazei isso, João, porque me convém cumprir a lei. Aleluia, Jesus. E João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, glória. Louvado Só seja Jesus Deus. Cristo pode tirar o pecado do mundo, irmãos. É Só verdade. Cristo Senhor. pode nos perdoar. É o único que pode olhar para mim e para vocês. Ei, Magda, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome Glória a do Senhor por Deus. isso. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo Jesus. E aí, irmãos, preste atenção. Deixa a mulher passar bem. Preste atenção na palavra. Amém. No verso de número 33. No verso de número 33. Os que estavam ouvindo Jesus fazer essa pregação. Os que estavam ouvindo Jesus falar tudo isso. Eles chegaram para Jesus e disseram aqui, ó. Olha aí na sua Bíblia. Verso 33. Respondeu-lhe. Nós somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, Jesus, seremos livres. Olha o que os religiosos da época diziam. Nós somos religiosos. Nós não somos escravos não, Jesus. Nós somos descendentes de Abraão. Olha, meu pai é da igreja e eu sou daquela igreja e jamais eu vou sair. Nós não precisamos do Senhor não. Nós não somos escravos não, porque nós somos descendentes de uma religião, da religião dos meus pais. Eu não preciso do Senhor para ser salvo. Eita, meu Deus. E ainda hoje é assim, irmão. É verdade. Às vezes nós estamos pregando Cristo, que eu não pego o nome da minha igreja não. Para mim tanto faz ser para a minha igreja como não. O que eu quero saber é se você vai entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas as pessoas de hoje ainda fazem o mesmo questionamento. Ah, os meus pais eram da igreja fulano de tal e eu não vou morrer, não vou sair de lá nunca. Eu morro e não saio. Você não sai se Cristo não chamar, porque se Ele chamar você sai. Aleluia, Jesus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus Cristo vai e escuta, né? E Ele vai responder essa turma. Versículo número 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo,
todo que comete pecado é escravo do pecado. Eita, Jesus. E agora Jesus começa a tocar na ferida deles. Jesus Cristo diz, olha, vocês cometem pecado, evidentemente que ele diz que sim. Ele diz, pois todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele não consegue se libertar sozinho. Ele fica com uma vida amargurada, querendo se libertar e não consegue, nem a religião de vocês liberta vocês. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí quando nós vamos lá para os Romanos, Paulo diz, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Todos eram escravos. Menos Cristo, que não herdou o pecado de Adão. Amém. E aí Jesus Cristo diz algo aqui, irmãos, que é de fazer medo. Para quem é religioso. Eu ficava me tremendo todinho aqui agora. Olha o que ele diz no verso número 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Ô, Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu santo E é que nome. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que vai chegar um dia que ele vai separar os bodes das ovelhas. É verdade. Vai chegar um dia que ele vai separar os filhos das criaturas. Vai chegar um dia que ele vai separar aqueles que estão na luz daqueles que estão nas trevas. É verdade, Senhor. Vai separar os escravos dos livres. Porque aquele que é escravo, ele não fica para sempre na casa do Pai, porque ele não tem direito de estar ali. É verdade, Senhor. Mas João, quando ele está pregando o seu evangelho aqui, esse mesmo João, no capítulo 1, ele diz o seguinte, no verso de número 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. e os seus não o receberam. Mas deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os quanto o receberam. Olha aí que notícia maravilhosa. Louvado seja Deus. Lá em Marcos diz que era para a gente pregar a toda criatura, ou seja, todo mundo é criatura de Deus. Amém. Todo mundo não é filho de Deus, mas todo mundo é criatura de Deus. Mas João vem dizendo, olha, Jesus Cristo veio para o povo judeu. O povo judeu rejeitou. E Deus agora deu o poder, deu a autoridade, deu a capacidade de todos aqueles que receberam Jesus, agora sai da posição de criatura e passa para ser filho de Deus. Louvado seja Deus. E o filho tem direito a ficar na casa do Pai. do Pai. Oh, glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. O filho não é expulso da casa do Pai. E uma das promessas de Cristo, irmão, em João 14:1, ele disse aos seus discípulos que ele tinha dito que ia morrer antes do capítulo 14. Ele disse, eu vou morrer, que eu tenho que morrer para salvar vocês. E eles ficaram tristes, abatidos, e Jesus começa o capítulo 14 dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar lugar. E quando eu for que preparar, voltarei outra vez. Para onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem é filho tem direito à casa do Pai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aí ele torna a dizer para aquela gente, minha gente, a salvação está diante de vocês, a salvação é Cristo. Oh, glória. O verso 36 ele diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. A liberdade está em Cristo, irmão. A liberdade está em Cristo. Sabe para que você foi criado? Quando Deus fez Adão e Eva antes dele pecar, Deus criou Adão e Eva para glorificar o nome de Deus. Amém. A Bíblia diz que todas as tardes Deus chegava para ter um diálogo com Adão e Eva. Olha que privilégio. Oh, glória. Pois que o homem peca, ele tira o olhar de Deus e começa a olhar para as coisas secundárias, para as coisas criadas. É por isso que o homem sempre adora alguma coisa. Tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora mulher, tem gente que adora farra, tem gente que adora futebol, tem gente que adora qualquer coisa, porque a adoração que era para Deus, ele desviou os olhos para outro lugar. É verdade, Senhor. E aí nós entendemos, quando Cristo entra na casa de Zaqueu, e no último versículo ele diz, olha, o Filho do Homem veio buscar e recuperar o que se aquilo que se havia perdido. O que era que tinha se perdido, irmão? O homem adorar a Deus.
o homem reconhecer quem é Deus. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida, porque Deus é o centro da nossa vida. Amém, Jesus. Não somos nós, é Deus. Glória a Deus. E eu quero te dar uma característica de alguém que deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Ô, glória. Eu não vou nem ler. Amém. Quem tem uma voz aí bem alta, bem grossa, vou Irmã pedir para João. você ler, para não dizer isso é coisa do pastor, só tem na Bíblia dele, olha o dedinho. Lê aí o verso 47 para mim, Irmã João. de João 8. Fica de pé, alguém lê alto aí. Um de cada vez, que eu não entendi foi nada. Fugiu, foi? Se fosse naquela... Fica calado também. João 8:47. João 8:47. Leia bem alto aí, irmão Regis. Ih, rapaz. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não o ouvem, pois não pertence a Deus. Precisa dizer alguma coisa? Não. A característica de quem é filho de Deus é ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Não é escutar, porque escutar aqui, todos que estão aqui estão escutando. Até os que não estão aqui devem estar escutando em casa. Amém, Senhor. Mas é ouvir, é reter no coração, Verdade. é ter como verdade, é crer no Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Quem é de Deus, pega as palavras de Deus, coloca no seu coração e faz como o salmista: coloquei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Ô, glória. Você ama a palavra de Deus? Amém, Jesus. Ou você é daqueles que pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e deixa a bichinha lá empoeirando? Não serve de nada, viu? Deixa eu dizer um negócio para você. Você ter uma Bíblia em casa e deixar ela aberta, isso não serve de nada. É verdade, Jesus. Porque o que serve é você ler a palavra, meditar na palavra e começar a obedecer a palavra de Deus. Amém. E não foi eu que disse, foi Jesus aqui. É ele que está lendo. Quem tem Bíblia, que quando Cristo fala está numa letra vermelha, pode olhar que aqui está toda na letra vermelha. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E ele disse para aquela multidão que estava ali indagando ele naquele dia: sabe por que vocês não estão me ouvindo o que eu estou dizendo? Porque vocês não são Porque de vocês Deus. não são de Deus. Eita, Jesus. Isso é triste. É triste. Isso é triste. Isso é triste, alguém não ser de Deus, porque o fim dele é o quê? A morte. A morte. A morte eterna. Eterna. Ouve, mas não obedece. Jesus, misericórdia. E aí, para aqueles que são de Deus, Jesus Cristo tem uma promessa maravilhosa. Oh, glória! Que se encontra no versículo de número 51. Verdade, Jesus. Ele diz o seguinte: em verdade, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, Aleluia. mas verá e terá a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas pastor, que conversa mole é essa? Quantos crentes não morreram da Covid? E a palavra está dizendo aqui que Não verá a morte. quem crê em mim não verá a morte. Irmãos, existem duas mortes. Louvado seja Deus aqueles que só passam pela primeira, que é essa daqui do corpo. Que todos nós, se Cristo não voltar hoje, vamos passar. É verdade. Mas existe uma morte pior do que a do corpo, que é da alma. É verdade. Que morte é essa, pastor? É a separação do homem de Deus eternamente. É verdade. A Bíblia diz que essa é a segunda morte. Aqueles que ressuscitam não passarão pela segunda morte, ou seja, aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem a palavra, essa segunda morte não tem poder sobre ela. É por isso que Cristo está dizendo: aquele que crê em mim não morrerá. Aleluia. Não será afastado do meu Pai, mas ele será na vida eterna, uma comunhão com Deus eternamente. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, mas terá Terá a a vida vida eterna. eterna. Louvado seja Deus.
mas terá a eternidade junto de Deus. É Jesus. Para quem é bom entendedor, né, irmão? Meia palavra baixa. Verdade. Se os que creem em Jesus, se os que creem na sua palavra não passarão pela morte, logo nós entendemos que aqueles que não creem passarão. Passaram. É Jesus. E aí dá uma dor no meu coração, quando eu sei que alguém partiu sem ter Cristo, É verdade. como Ele quer. Mas você está aqui ouvindo nessa noite, você tem a oportunidade de dizer, não, pastor, eu creio e quero Cristo na minha vida. Aleluia. É Jesus. Porque quando eu partir Ai, daqui, Senhor. eu quero ter a certeza da vida eterna. Aleluia, Jesus. Não porque o Senhor está dizendo, mas porque a Bíblia é quem diz. É verdade, Senhor. Não porque o Senhor está dizendo, mas porque Cristo quem diz. Louvado seja Deus. E aí Cristo mostrando para aquele povo que Ele era Deus. Ele diz no verso de número 58. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Aleluia. Ô glória. Antes que Abraão existisse, Eu sou. Amém, Senhor. eu sou Deus. Ô glória. Só eu posso perdoar pecado. Amém, Jesus. O mesmo João, no capítulo 1, verso 1, ele diz, no princípio era o verbo, E O verbo era Deus. e o O verbo verbo estava está com com Deus. Deus. E o verbo se fez carne E habitou no nosso entre meio. nós. Glória a Cristo Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja E um Deus. dos nomes de Jesus se chama Emanuel. Emanuel. Sabe o que é que significa? Deus presente. Deus conosco. Deus presente. Glória a Deus. A decisão, meus irmãos, é de vocês. Amém. Querem continuar com a vida de vocês crendo em Jesus do jeito que vocês querem? É arriscar muito. Eu costumo dizer o seguinte: se todo mundo aqui tivesse com uma coleira no pescoço com uma bomba, e aí alguém trancasse essa coleira e botasse 30 minutos para explodir, e dissesse para você o seguinte: olha, a chave para abrir a coleira está lá no hospital. Vocês iam ficar aqui 30 minutos esperando? É verdade. Vocês iam fazer carreira para pegar a chave para tirar. Hoje Deus está dizendo para vocês: vocês estão correndo perigo sem o meu filho. É verdade, Senhor. Tem Corra pra misericórdia, Jesus. Pai. Aleluia. Entregue sua Glória a vida Deus. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia, Que o Jesus. Senhor nos abençoe, irmãos. Amém, Vamos Jesus. continuar louvando e adorando o Senhor. Amém, Vamos convidar o nosso Jesus. irmão Cleudo para estar nos dirigindo com louvores ao nosso Deus. Amém, Em nome de Jesus. Cristo, Glória a que nos Deus. salvou, que morreu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância. Oh, glória. Louvado seja o nome dele. Amém, Senhor. Glória a Deus.